Estamos aqui tentando, né, gente? Vamos tentar gravar um vídeo aqui de escrita, porque a coisa não anda fácil mesmo, né? Tô tentando faz uns dias aí, né? Vamos ver se agora eu vou ter, né, pelo menos um relativo sucesso. Desculpa o cenário, tô aí tentando, né, experimentando umas coisas aí. Daqui a pouco vai ter um cenário decente aí, aguenta mais um pouquinho. Ok? Então vamos falar de texto, minha gente. Pra você criar uma história que faça com que as pessoas se importem, não basta que você, sei lá, faça um monte de evento, se empilhar e, sabe, um monte de coisa, fazer um monte de coisa acontecer. Meu gato tá miando, então se ele começar a miar daqui a pouco, vocês não ligam. Você tem que criar personagens que amadurecem durante a história, ou que mudam durante a história, enfim, que passam por algum tipo de transformação. Ela não precisa ser necessariamente positiva. E isso se chama arco do personagem. E eu tô gravando esse vídeo porque muita gente me pediu pra falar desse assunto. Eu acho que não é uma coisa fácil de você planejar esse arco do teu personagem, do teu protagonista. Eu acho que eu já fui bem pior nisso. Penso que tive alguma melhora aí nos últimos tempos, né? Pelo menos a gente, né, tá tentando aí. Enfim, eu aprendi um pouco sobre esse assunto, praticando, errando bastante, lendo a respeito do tema. E quero passar, assim, o pouquinho que eu sei pra ver se eu consigo ajudar vocês de alguma forma. Então, arco do personagem é aquilo que acontece com o seu protagonista, né? Durante a história, ele, sei lá, amadurece, ele cresce, ele aprende, ele passa a tomar decisões que antes ele não conseguia tomar, decisões que antes pra ele eram muito difíceis. Ele se torna menos egoísta, ou ele, sei lá, né, era uma pessoa pacata e de repente se torna uma pessoa mais violenta, até surpreendentemente cruel. Às vezes a gente tem muita facilidade para criar as características físicas do nosso personagem, ou o mundo em que ele vive. Então, quer dizer, se meu personagem é um policial ou é um soldado, esse personagem é dessa altura, desse tamanho, fala assim, fala assado, os amigos dele, né, que convivem com ele, as obrigações que ele tem como, né, um soldado, como um policial, tudo isso você até consegue criar bem, com tranquilidade, mas a verdade é que o que vai fazer as pessoas se conectarem com o seu protagonista é esse arco, é o que acontece com ele, é a história dele. Que seria o quê? Tudo que ele viveu, né? Tudo que ele sofreu, tudo que ele experimentou, como tudo isso impactou esse personagem e como todas essas experiências causaram mudanças nele. Não é fácil criar um bom arco de personagem, exige assim muito planejamento, né? E acho que uma coisa legal de dizer aqui é que por um bom tempo eu achei que uma boa história era aquela história assim muito inteligente, sabe? Aquela história cheia de sacadinhas, espertinhas, diálogos muito rapidinhos, ceninhas assim de ação, sabe? Aquela coisa meio... tipo aqueles primeiros minutos do filme Ultimato Bourne, né? Que é aquela cena que o Bourne tá tentando salvar esse jornalista e é tudo assim muito inteligente, muito rapidinho. In 4, 3, 2, 1, stand up. That's it. E sim, uma história pode ter isso, né? Torna sim o texto mais interessante. Mas a verdade é que antes de tocar o cérebro das pessoas, você precisa tocar o coração delas, para que o leitor siga interessado nela. E basicamente o arco do personagem é o quê? O que você vai fazer com ele? É isso que você já viu na vida das pessoas. Sabe quando você conhece assim alguém, ou você deve ter um amigo ou um conhecido, enfim, que era de um jeito e daí passou por uma coisa muito difícil e essa pessoa mudou. Era muito egoísta, daí de repente ela perdeu tudo e ficou melhor, ficou mais generosa. Fases difíceis pelas quais essa pessoa passou que tornaram essa pessoa melhor, né? Isso é o que vai acontecer com o seu protagonista. Pode ser ao contrário, né? Porque nem sempre as pessoas passam por coisas difíceis e ficam melhores. Se você está construindo um vilão, por exemplo, ou como a gente, né, conhece a história do Breaking Bad, né? Esse professor que era muito pacato, foi ficando mais malvado. One more time that you did this for the family. I did it for me. Então não precisa ser necessariamente uma coisa boa. Então o que você tem que ter em mente quando você vai construir o arco do teu personagem? Que situações caóticas de conflito podem fazer com que ele desenvolva virtudes e deixe para trás alguns defeitos, ou ao contrário. Se você leu o livro Hobbit ou se você assistiu aos filmes, você com certeza vai lembrar como era o Bilbo antes de aceitar o chamado para aventura, né? Ele era assim, meio metidinho, meio egoísta, não gostava de dividir as coisas, ele era meio chatinho, aquela rotininha dele. What's the matter? I'm surrounded by wolves. What are they doing here? E aí você também, se você assistiu aos filmes ou leu ao livro, vai lembrar de quem o Bilbo se tornou, né? Não tô dizendo que ele se tornou um cidadão exemplar, mas com certeza aquela aventura pela qual ele passou trouxe mudanças pro personagem. Quando ele volta pra casa, você vê, né, o Bilbo diferente, porque tudo que ele viveu fez com que ele não fosse mais o mesmo. I'm sorry I doubted you. No, I'm
I would have doubted me too. Mas é claro que o arco do personagem não é só isso. Se você perguntar para todos os fãs de Harry Potter, por exemplo, ou de Senhor dos Anéis, ou de Star Wars, se eles gostam dessas obras por causa das histórias ou dos personagens, você vai perceber que na verdade você tá perguntando meio que a mesma coisa. Não tem duas opções aí, é uma opção só. Explico. Isso quer dizer que o arco do personagem influencia diretamente a estrutura da história e também o tema daquela história. Ou seja, sobre o que a sua história fala. Seja o que for, o arco do personagem está diretamente ligado a isso, porque são os personagens que levam a história. Então, quando você está pensando na história que você vai contar sobre o seu personagem, você está pensando, na verdade, na história toda. O que é tema da história, né? Quando eu falo tema da história, o que isso quer dizer? É basicamente aquela ideia, né? Aquele assunto que predomina durante toda a sua narrativa. É aquilo que junta tudo o que está acontecendo. O tema é o caminho que você decidiu seguir quando você estava criando a tua história. Sem um tema, olha, você periga se desviar do seu objetivo com essa história, do objetivo da sua narrativa. Você também pode deixar a história confusa pro leitor. Por exemplo, no filme 500 Dias com Ela. Qual que é o tema desse filme? Dá pra dizer que o tema é: se alguém quer o amor, então precisa agir e ir atrás dele. Desde o início o filme vai construindo essa ideia, até que seja claramente indicado no final. Quer dizer, no final você percebe o personagem principal se dando conta de que não tem milagre, não tem destino. Você precisa tomar atitudes. Sorry, I just left, can I, one second. Hey. You again? Yeah, I, was just wondering if maybe after this, if, you want to get some coffee or something. E esse conceito, esse tema, também ilustra o arco do personagem principal. Dito tudo isso, como é que faz então para construir um arco? Eu acho que você pode começar tentando responder algumas perguntas. Quem é o seu personagem e no que ele acredita? Por que essa pergunta? Porque aquilo que o seu personagem acredita pode ser uma mentira. Ele pode começar a história acreditando nisso, nessa ideia que é falsa. E ele tem motivos para acreditar nessa mentira. Vamos usar aqui o Harry Potter de exemplo mais uma vez. Ele era lá um garoto oprimido, né, por uma família panaca, um monte de gente egoísta, né, e o Harry Potter, por conviver com essas pessoas, ele acreditava que a vida dele nunca ia ser diferente, que a vida dele estava destinada a ser uma droga, né? Porque ele sempre se via ali sem saída, porque os pais dele morreram e ele não tem mais ninguém além daquela família super mala. Ele tá sozinho. Então, quando você define no que o seu personagem acredita, você pode e deve criar caminhos para explicar por que ele acredita naquilo, mesmo que na verdade aquilo seja uma crença errada. E o interessante é contar a história desse personagem e mostrar pro leitor em que momento e de que forma ele começou a perceber, esse protagonista começou a perceber que aquela crença que ele tinha era mentira. E aí entra o que o seu personagem quer, porque é importante que ele tenha desejos, ambições, objetivos, né? Ainda que ele acredite naquele momento difícil ali que a vida dele não vai mudar, vai ser sempre a mesma coisa. Porque a partir do momento que ele tem esse desejo, né? Quando ele começa a ver algumas pistas de que, ei, pera lá, as coisas podem ser diferentes sim, é essa vontade que ele tem dentro dele que vai fazer com que ele saia do lugar. No caso do Harry Potter, adoro usar o Harry Potter de exemplo, né? Porque, enfim, o desejo do Harry era o quê? Era saber mais sobre os pais, era ser um bom bruxo, né? Um bruxo, assim, como os pais tinham sido. É saber mais sobre a história dele. O Luke Skywalker, por exemplo, o que ele quer? Ele quer ser um Jedi como o pai dele. O Jason Bourne quer o quê? Ele quer descobrir a identidade verdadeira dele, ele quer saber quem ele é. E isso que o seu personagem quer precisa ser algo importante na história, não só para tirar ele do lugar, mas para que também ele seja desafiado enquanto ele vai atrás disso que ele quer. Então isso quer dizer o quê? Que os obstáculos que ele vai enfrentar pela frente precisam também ser tão relevantes quanto aquilo que o seu personagem quer. Se não tivesse nada no caminho do Harry Potter, criando problemas para ele, nesse processo em que ele se torna um bruxo, em que ele descobre quem ele é, cara, ninguém teria lido os 6 livros. Um dos grandes obstáculos pro Harry, quem que é? O Voldemort, com certeza. Um dos grandes obstáculos do Luke, qual que é? É o Darth Vader. Um dos grandes obstáculos do Jason Bourne, qual é? O governo, a CIA. E também é interessante você acrescentar nesse arco do personagem, para reforçar essa mudança quando ele chegar no objetivo dele, que não só algo acontece quando ele vai atrás do objetivo dele, mas também
coisas acontecem quando ele não vai. No caso do Harry Potter, por exemplo, o que acontece se o Harry desistir do objetivo dele e não fizer o que ele tem que fazer? Bom, Voldemort vai ganhar. No caso do Luke Skywalker, o que acontece? A aniquilação de vários planetas e a vitória do Império. No caso do Jason Bourne, o que acontece? A parte corrupta do governo vence. Então o arco do personagem é isso, você vai amarrar tudo bem direitinho para que o personagem não tenha escapatória, a não ser cumprir com a jornada dele, mas ao mesmo tempo de uma maneira convincente e de um modo que todas essas experiências causem mudanças nesse personagem. Isso vai fazer com que o leitor se conecte. E além do que seu personagem quer, você pode acrescentar aí também pontos, coisas, virtudes, enfim, dos quais o seu personagem precisa. Algo que se ele não tiver, ele não vai conseguir chegar no objetivo. O Harry Potter e o Luke Skywalker, por exemplo, o que eles precisavam? Eles precisavam de várias coisas. Entre elas, acreditarem neles mesmos. Despertarem a força que existe dentro deles, mas que é abafada pela insegurança, pela falta de experiência, pelas incertezas. O Jason Bourne, por exemplo, precisa achar um equilíbrio entre a máquina de matar que ele pode ser e os princípios, né, que ele tem dentro dele, se ele quiser chegar no objetivo final. E aí, normalmente nessa etapa da história em que você está colocando ali pro personagem o que ele precisa, você também pode criar obstáculos, quer dizer, o próprio personagem pode ser um dificultador, ele pode duvidar dele mesmo, e aí ele se nega a enxergar a realidade, ou ele, sei lá, toma uma decisão errada que faz ele regredir. What's wrong? We're blown. How? We pushed it. We got lazy. E ele pode, inclusive, ser testado mais de uma vez durante a história. Quer dizer, tem o trecho em que o Luke, em Star Wars, diz: olha, desculpa, eu não posso me envolver com essa guerra planetária aí porque eu tenho que trabalhar. Bom, seja lá o que o seu personagem vai aprender durante todo esse processo, seja lá o que vai mudar dentro dele, no final, o seu leitor não pode ter essa sensação de que o seu protagonista se transformou em algo, sei lá, que não combina com ele, ou algo que, tipo, meu, nossa, que troço forçado, nada a ver isso aí, por que ele ficou assim? Ai, meu Deus. E para que isso não aconteça, é muito importante que o protagonista receba aquilo que ele merece. Explico. A mentira dele, né, aquela crença que ele tinha no começo da história que não era verdade, essa mentira ela foi testada durante a história. O personagem teve que tomar decisões difíceis, tudo que ele viveu ali durante essa narrativa exigiu dele. Ele teve perdas, ele sofreu, ele teve problemas e tudo isso moldou o que o seu protagonista se tornou. Então é nesse sentido que eu digo que ele tem que receber o que ele merece. Então, se a mentira dele foi testada na história mais de uma vez, então faz sentido que lá no final ele chegue com uma mente diferente, pensando diferente, mudando de ideia. Invista em bons conflitos, problemas, dê ao seu personagem decisões difíceis para tomar. No começo ele até pode ser mais passivo, né, ter assim apenas reações a eventos, ao que está acontecendo em volta dele. Mas se ele não começar a ser proativo em algum momento e aí fazer as coisas andarem nessa história, provavelmente o teu texto vai se tornar desinteressante. Thank you for your consideration. Você com certeza já leu histórias em que o protagonista não tomava atitudes e você com certeza se irritou com esse protagonista. Tipo, meu Deus, esse cara não faz nada, ele só fica olhando. Pô, meu filho, faz alguma coisa, se mexe. Que tipo de arco ele poderia ter? O seu personagem poderia, por exemplo, ir numa jornada para conhecer e assimilar o passado dele. E aí, confrontando esse passado, aquilo que causa tanta dor nele pode finalmente ser compreendido. E aí, esse personagem conseguir seguir em frente. There was a time I could see, and I have seen, boys like these, younger than these, their arms torn out, their legs ripped off. But there is nothing like the sight of an amputated spirit. Ou seu personagem pode subestimar o amor, se apaixonar por quem ele mais odeia e descobrir que o orgulho pode fazer com que ele enxergue as coisas de maneira distorcida. After what you have done for Lydia, and I suspect for Jane also, it is I who should be making amends. Ou a sua protagonista pode achar que a vida dela acabou e aí conhecer um garoto mais jovem para só então essa protagonista descobrir que talvez a vida dela pode estar só começando. I was engaged once. Really? He got a job in Arizona and he asked me to go with him. I couldn't leave my mother. It would have killed her. I'm sorry. It's okay. Não importa. A
Ache o tema que você vai explorar no seu arco, ligue tudo direitinho na sua história, crie bons problemas, enfie os seus personagens em situações difíceis, aquelas situações que assim você não deseja de jeito nenhum pra você nem pra ninguém que você gosta. E aí você terá um arco, meu querido, minha querida. Dá trabalho? Muito. Mas se você quer uma boa história, tem que ter um planejamento, ok? Começa a planejar a tua história aí, faz uns esboços, puxa umas flechinhas aí no papel, entendeu? E mão na massa, tá ok? É isso. Beijo, tchau.